o tomismo realmente ele dá resposta superior a dilemas humanos, justamente porque a sua base antropológica, a sua base metafísica e também teológica é muito superior, e podemos dizer isto com segurança, à totalidade das demais correntes. Bom, a minha relação com a psicologia tomista, ela é anterior ao momento em que passou a ser chamada de psicologia tomista, porque em Santo Tomás nós já temos, do ponto de vista metafísico, sobretudo, toda a estrutura relacionada ao estudo da alma, que deságua, direto ou indiretamente, na chamada psicologia tomista. Então, Santo Tomás tem uma questão disputada sobre a alma, que inclusive eu fiz editar aqui no Brasil com a tradução do professor Luiz Astorga, e no início dos anos 2010. Tem um comentário ao livro De Anima de Aristóteles, e na própria Suma há um sem número de questões atinentes, direta ou indiretamente, à alma humana, o que são os atos propriamente humanos, o que é a vontade como motor das demais potências, qual é o tipo de primazia que a inteligência tem com relação à vontade nesses mesmos atos humanos, inclusive naqueles que chamamos de atos pecaminosos, etc. Então, em Santo Tomás, como grande estudioso da alma humana, já temos toda a estrutura que permite a existência de uma psicologia com este nome. Porém, em meados da primeira década dos anos 2000, me chegou às mãos o livro do professor Echevarria, A Praxis da Psicologia, em sua primeira edição, que, se não me falha a memória, era da Universidade de La Plata, era editora da Universidade de La Plata, e aquilo me impressionou tremendamente, não apenas pelo histórico que o livro trazia com relação ao que era a psicologia na antiguidade e o que ela veio a ser na modernidade, e a partir também do instante em que, no final do século XIX, começam os estudos acerca da alma no laboratório de Wundt. Aquilo me impressionou pela massa de informações somada à análise psicológica e espiritual da psicologia. Então, alguns anos depois, eu próprio convidei o professor Echevarria para um evento aqui no Rio, com recursos próprios. A minha editora era Tira-Pão, né? Nunca foi Ganha-Pão. Tinha uma finalidade de partilhar o bem, e chamei o Echevarria, ele veio conhecer o Rio. Então foi um evento intitulado, ao qual eu dei o título de Santo Tomás, Médico da Alma. Foram mais ou menos umas 20 pessoas, palestraram neste evento eu, o professor Echevarria, o professor Carlos Noguet e o meu irmão, o professor Ricardo da Costa, cada um falando de um viés específico. O meu irmão deu mais uma perspectiva historiográfica, e o Echevarria ficou muito satisfeito pelo resultado. Anos depois, poucos anos depois, eu conheci o professor Rafael de Abreu, que então era ainda um estudante que estava terminando o seu curso de psicologia na Universidade Fluminense, e daqueles encontros, eu acho que se pode dizer que foi batizada no Brasil a psicologia tomista. O Rafael fundou o Instituto de Psicologia Tomista, que hoje tem curso de pós-graduação, tem um sem número de atividades acadêmicas, no melhor sentido do termo, mas de acordo com os critérios, melhores critérios acadêmicos contemporâneos, internacionais. Então, aquele momento ali em que o Rafael estava como que para desistir quase do seu curso, eu o estimulei a conhecer Santo Tomás. Dali não imaginávamos que ia surgir a psicologia tomista como uma corrente importante, que hoje no Brasil tem, graças ao próprio Instituto e graças, na perspectiva editorial, a editora do CDB, dois braços sem os quais não seria possível difundir com tanta competência esse tipo de psicologia. Hoje já se deu um passo adiante, então há psicólogos que atuam
na clínica, utilizando os paradigmas, os parâmetros de Santo Tomás de Aquino, e a experiência que eu tive, eu próprio ministrei alguns cursos para psicólogos há alguns anos. A experiência que eu tive com psicólogos foi interessante, porque muitos me diziam: caramba, eu era freudiano, eu era da TCC, eu era da logoterapia, etc. Agora conheci um tesouro aqui inestimável, porque Santo Tomás realmente ele impressiona pela altitude das suas considerações. Então, assim, esta relação, eu não sou psicólogo ex officio, porém, como estudioso da obra de Santo Tomás, considero que depois de mais de 30 anos algo devo ter aprendido sobre a alma humana, em todas as suas, digamos assim, potências e relativamente também às maneiras como essas potências podem ser atualizadas, seja para o bem, seja para o mal. Entre as muitas diferenças que nós podemos enumerar entre a psicologia tomista e as demais psicologias, está justamente o fato de que, no caso do tomismo, o homem é vislumbrado na totalidade das suas potências, nada ficando de lado, ao passo que muitas das psicologias em voga, agora neste primeiro quartel do século XXI, compartimentalizam o homem em seus comportamentos, seja em suas presumíveis pulsões inconscientes, seja na finalidade de vida, etc. Então, o tomismo realmente ele dá resposta superior a dilemas humanos, justamente porque a sua base antropológica, a sua base metafísica e também teológica é muito superior, e podemos dizer isto com segurança, à totalidade das demais correntes. Não é que elas não tragam coisas interessantes, trazem insights isolados, e mesmo para terapia, e o Rafael neste ponto está mais abalizado que eu para dizer, vão trazer práticas interessantes. Porém, no caso da psicologia tomista, não apenas no tópico das virtudes, que é um tópico muito importante, mas na análise de toda a base sensitiva que dá como que suporte para que o homem caminhe no seu dia a dia existencial, nós vemos uma análise profunda. O que é a memória? Qual é a diferença entre a memória e a rememoração? Qual é o papel da imaginação nos traumas? Hoje, quem lê Santo Tomás pode tirar um sem número de conclusões. Quem lê, estuda com afinco, está aparelhado para chegar a conclusões que quem não tem essa base metafísica terá dificuldade de compreender. Santo Tomás, entre as obras que ele escreveu, há uma, De Sensu et Sensato, em que ele aborda toda essa estrutura sensitiva e do seu papel, fala do seu papel importantíssimo, mas distinguindo cada potência, não apenas como algo que tem sede num órgão corpóreo, porque algumas potências, aquelas que dizem mais respeito aos chamados 5 sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar, elas têm um locus, um lugar no corpo a partir do qual essas potências se atualizam. Por exemplo, a visão, se pensarmos bem, há um sem número de potências físicas que se atualizam para que simplesmente abramos os olhos e consigamos ver a realidade. O cristalino tem que ter uma certa curvatura, uma lacrimogeneidade, a capacidade bifocal dos olhos, há um sistema diotrópico que leva as imagens para o cérebro, ou seja, há, no caso da visão, como dos demais apetites sensitivos, um locus físico. Porém, não é ele o definidor do sensível enquanto apreendido. Não é o fato de eu ter o olho verde, azul, castanho, etc., que vai... Essa diferença material, ela não
alcança o aspecto formal da visão. A língua ela tem papilas gustativas, por exemplo, e Santo Tomás diz que o tato dos sentidos externos é o mais abrangente porque, de alguma maneira, todos têm algo do tato, porque nos alcançam fisicamente. O som chega aos tímpanos, né? O olfato chega a um órgão, os cheiros chegam a algo que o capta, está aparelhado para tanto. Porém, a relação de causalidade que a psicologia tomista considera, ela tem, digamos assim, um trampolim especial naquilo que nós chamamos de causa final. Nós não vemos apenas porque temos olhos, mas temos olhos para ver, o que faz toda a diferença. Se pensarmos até em uma coisa mais complexa, como o cérebro, hoje em dia a neurociência avança, porém muitas vezes os estudiosos imaginam que a intelecção ela está circunscrita em totum, na sua totalidade, pelo aspecto material, quando na verdade o entender, o ato de intelecção, ele é imaterial. O cérebro é uma causa instrumental do conhecer. Vamos supor que 1000 pessoas assistam a este vídeo, todas elas têm cérebro, mas o cérebro por si só não lhes garante o conhecimento. Esse conhecimento é imaterial e depende, no caso humano, de que a pessoa adquira hábitos mentais que a predisponham para chegar a este inteligível. Então, o tomismo aplicado à psicologia, ele dá ferramentas para o psicólogo poderosas, porque considera na sua realidade qual é o limite dos apetites sensitivos, considera com profundidade o que são os chamados sentidos internos, quantos traumas hoje nós sabemos que se atualizam na alma, por exemplo, porque a memória resgata um dado do passado, e o papel da memória não é só recuperar o passado, mas as intenções pelas quais aquela imagem do passado é atualizada, e o que faz toda a diferença. Eu posso lembrar-me de uma surra que eu tomei com grande tristeza e até trauma. Posso depois aprender coisas na vida e entender que aquilo foi necessário para que eu aprendesse algo. O homem é capaz de reconstruir o seu passado, atribuindo intenções que não possuía a uma imagem desse passado. Então, que maravilha para, por exemplo, orientar alguém a compreender profundamente por que sente determinada coisa quando algo lhe aparece. Então, assim, o tomismo ele é poderosíssimo e eu acho que a psicologia tomista, acho não, tenho plena certeza de que ela não está mais na fase de pedir passagem no Brasil, e o Brasil, neste sentido, talvez o lugar no mundo em que ela se desenvolve melhor, porque com o Instituto de Psicologia Tomista, com esses professores que dão a aula lá, alguns deles estrangeiros, um conteúdo extraordinário, por exemplo, a professora Patrícia Schell, uma metafísica. Assim, eu agora participei do 4º Congresso Internacional de Psicologia Tomista em São Paulo, organizado pelo Instituto. Assisti lá uma aula da professora Patrícia Schell. Minha vontade era aplaudir de pé. Então, assim, o que é o caráter? O que é a personalidade? Qual é a diferença entre um e outro? O que é o temperamento e qual é o lugar do temperamento neste edifício metafísico que é a pessoa humana? Tudo isso a psicologia tomista dá. É claro que ela vai dar para quem a estuda, e isto é um estudo para uma vida inteira, em graus distintos, que dependerão, entre outras coisas, da formação prévia, mas até isto está sendo, de alguma maneira, suprido, porque as aulas e esses encontros, elas têm o cuidado, em todas as ocasiões há um cuidado para apresentar este conteúdo de uma maneira inteligível para um público que precisa ser preparado para o receber. Não podemos presumir que um público desafeiçoado a questões metafísicas receba sem certo preconceito e certa dificuldade esse conteúdo como algo límpido, até porque
o próprio Santo Tomás nos ensina que a evidência, o que para um tomista é evidente, pode não ser para um simples psicólogo. A evidência é uma propriedade da verdade. É próprio da verdade ser evidente, diz Santo Tomás. Mas esta propriedade o é de maneira igual para todos? Não. Existem evidências que são quod nos homines, para todos os homens. Se faz calor ou frio, por exemplo, é uma evidência inquestionável. Existem evidências para os sábios em determinadas matérias, quod sapientes tantum. Então, para um metafísico, que o ato é anterior à potência é mais evidente do que para uma pessoa que não saiba o que é ato, o que é potência. Ora, se o psicólogo tomista começa a travar com toda a sinceridade da alma contato com esse tipo de doutrina, porque é uma doutrina, ele, como eu disse ainda há pouco, vai estar instrumentalizado para ajudar muitas pessoas. Numa época de desespero, como a nossa, numa época desespiritualizada, descristianizada, ou melhor, descatolicizada, é de se esperar que o desespero aumente, é de se esperar que a agonia aumente, o número de suicídios cresce em todas as faixas etárias, o número de crimes por motivos torpe, já que as pessoas cada vez mais parecem incapazes de suportar a adversidade com o mínimo de fortaleza, cresce, etc. Então, eu diria furacão, mas não é uma expressão adequada, né? Este vento de sanidade, hoje no Brasil, ele tem um dos seus motores no mundo. Os próprios professores estrangeiros que têm vindo cá se impressionam com a quantidade de pessoas interessadas. O próprio CDB aqui no início vendeu maravilhosamente os livros de Echevarria. Eu próprio participei aqui neste estúdio do momento de um lançamento do livro Correntes de Psicologia Contemporânea, tradução do livro de Echevarria, e ele estava aqui assinando. Foi feita uma filmagem dele a assinar autógrafos para os compradores. E eu brinquei com ele, professor, mira que é el Messi de la psicologia tomista em Brasil. Ou seja, algo extraordinário. Ele ficou impressionado. Então, assim, é claro que o Brasil realmente ele tem características que tornam a difusão de qualquer coisa boa mais ou menos problemática. Em primeiro lugar, porque muitos aqui começam a estudar algo e se sentem os latifundiários, os proprietários da terra de estudos daquele algo. Então aqui não é o exagero dizer que entre nós graça e abunda de uma maneira dramática, certa inveja e certa competitividade mercadológica. Mas cumpre dizer aqui, e eu o faço justamente porque não sou psicólogo de ofício, com toda a liberdade, né? O tomismo não precisa pedir licença para ninguém. Tornou-se uma realidade. O professor Rafael de Abel está fazendo um trabalho hoje admirável. Não é fácil, ainda eu acho que não há mão de obra suficiente para dar conta de uma demanda. Eu próprio, às vezes, tenho dificuldade de indicar, primeiro porque eu não estou no ambiente da psicologia, então não conheço todos que já estão clinicando à luz dessa doutrina. Mas assim, ou eu pergunto para o pessoal do Instituto, porque não é fácil. As pessoas me mandam mensagens do Brasil inteiro. Olha, estou precisando de um psicólogo na cidade tal, ou então que atenda online, mas aí neste caso, um que é infantil, o outro é para casais, mas seja como for, o fato é que a própria busca já denota essa atratividade do conteúdo. A luz tem um caráter atrativo. O bem se difunde por si mesmo, e esse bem, que é um bem espiritual, ele é uma espécie de imã. E vale dizer aqui ainda o seguinte, eu repito, falo para o Rafael, sempre falei, falo para os psicólogos, o seguinte: o psicólogo não precisa ser um teólogo, um psicólogo tomista, porém, para ele ser efetivamente bom, convém que ele adquira aos poucos as formalidades da teologia de Santo Tomás, que é
digamos assim, a teologia é uma ciência superior que lança luzes sobre todas as demais. E aqui tem vigência aquela doutrina de Santo Tomás, segundo a qual há uma subalternação entre as ciências. Uma ciência pega de empréstimo os princípios da outra e é subalternada a esta outra. Ele dá o exemplo na própria Suma. A perspectiva é subalternada à geometria, porque aure os seus princípios da geometria. Ora, assim também com relação à teologia. Embora a teologia não vá tratar de matemática, de coisas físicas e especificamente nem da alma, ela dá princípios de ordem superior que é bom que o teólogo vá adquirindo. Olha, é com grande alegria que eu venho a saber que esta obra de Louis Junet, um tomista francês, está vindo à luz pela primeira vez em português, Rudolf Allers, ou o Anti-Freud. O Louis Junet é um tomista que pode ser chamado de tomista da escola, neotomista. Ele não está na primeira prateleira francesa, digamos assim, como estão o padre Garrigou Lagrange, como está o medievalista Etienne Gilson, um homem que estudou não apenas Santo Tomás, mas toda a filosofia escolástica. Há livros do Gilson que são simplesmente extraordinários. Inclusive, há um intitulado O Tomismo. Ele estaria numa prateleira um pouco abaixo, numa segunda prateleira, mas não por incompetência, é porque ele era mais manualístico. A obra do Junet ela tem um caráter mais de introdução a Santo Tomás, o que é importante também, porque uma doutrina tão grandiosa como a de Santo Tomás, ela precisa de canais distintos para ser difundida. Então vai chegar para o super conhecedor de metafísica, mas é preciso que chegue também para aqueles que estão dando os primeiros passos. No caso desta obra aqui, foi, digamos assim, a obra que trouxe para o francês o conhecimento do Rudolf Allers, que foi um autor que lá no início da sua carreira chegou a travar contato com Freud, depois afastou-se da psicanálise freudiana, inclusive há um estudo crítico da psicanálise, se não me falha a memória, o próprio CDB lançou esta obra em português. Então, foi uma maneira de difundir para um público mais amplo a obra do Rudolf Allers e, ao mesmo tempo, apresentar alguns dos problemas de ordem metodológica e filosófica, e também filosófica na obra do próprio Freud. Então, folgo em saber que este opúsculo é um livro fininho, não é uma biografia, é um estudo crítico e apresentativo, digamos assim, de um autor que era desconhecido naquela altura, ou não era tão conhecido. Folgo em saber que agora os psicólogos tomistas e os estudiosos do tomismo no século XX têm acesso a mais esta obra. E aqui vale dizer o seguinte: criticar a Freud é botar o dedo numa ferida de uma vaca sagrada. Só que hoje, como houve uma ideologização do freudismo, virou Freud, assim como Nietzsche, virou uma atmosfera. No Brasil, era quase um pecado capital, dentro do ambiente universitário, criticar claramente a Freud, quando muitas de suas premissas estavam equivocadas, mas assim, já era um público que nem sequer olhava para essas premissas. Então, tudo que nós pensarmos aqui de doutrina psicanalítica, a teoria do inconsciente, a teoria do ato falho, a análise que Freud faz da religião, um texto primário, que aponta como ele conheceu mal a religião que criticava, e parte dessa crítica se dá a uma influência direta ou indireta de Nietzsche em sua obra. Aconselho a todos que verão este vídeo, que leiam o livro Correntes de Psicologia Contemporânea, que eu citei ainda há pouco, do professor Martin Echavarria, onde ele aponta com base nos textos para os influenciadores filosóficos dos psicólogos. Então, hoje, se um jovem chega na universidade já mal formado,
e ele ousa fazer uma crítica de bom senso, porque aquela doutrina não lhe parece acertada, ele é taxado de ignorante, às vezes vai ser relegado, vai contar com a antipatia dos professores. E aqui uma obra como essa, o que ela faz de importante é mostrar que, olha, essa crítica está feita desde o início da psicanálise. O Allers, realmente a crítica que ele faz a Freud é decisiva e serena. Não é uma crítica apaixonada, é uma crítica com base nas próprias doutrinas freudianas e nos seus princípios filosóficos. Então, há esse braço também dentro da psicologia tomista que integra o papel do sábio, do que seja o papel do sábio para Santo Tomás, aquilo que é definido lá na Suma contra os Gentios. O sábio tem duas funções, né? Apresentar a verdade e combater os erros, né? Hoje em dia o combate aos erros ou cai em bate-bocas homicidas de internet, de rede social, sem nenhum conteúdo filosófico profundo, ou descambam numa briga de escolas ideológicas e a crítica real filosófica fica de lado. Então, para um público que hoje vai se formando ainda nas faculdades brasileiras, tendo a essas vacas sagradas como intocáveis, ainda quando haja críticas pontuais, sabemos que Jung critica a noção de inconsciente em Freud, por exemplo, né? O inconsciente como uma espécie de, entre aspas, lata de lixo do ser pessoal, né? Ou seja, o inconsciente freudiano não deixa de ser aquele, entre aspas, lugar para o qual os conteúdos antipáticos à consciência são jogados, né? Os atos falhos, inclusive, seriam uma maneira semiconsciente de esses conteúdos aflorarem. Doutrinas problemáticas no todo e nas partes. Então, é um ambiente em que a crítica, qualquer que seja, mesmo a mais elevada, como a que faz a escola tomista, ela é mal vista, mas era de se esperar que o fosse, né? A mim me surpreenderia deveras, né, se o tomismo chegasse aqui e navegasse em águas tranquilas, mas o papel de difusão do bem ele segue independentemente dessas arestas que ficam por conta das mazelas humanas. E o mesmo serve também para Jung, o mesmo serve para correntes que têm coisas boas, como a logoterapia. Né? O Chavarri aponta no seu livro, que eu mencionei aqui agora, certos problemas de natureza metafísica em alguns princípios arrolados pelo pai da logoterapia, e aqui eu digo isso sem nenhum prurido de entrar em discussões de nenhuma natureza com amantes da obra do Viktor Frankl, mas, de fato, o tomismo vai para muito além do que apresenta a logoterapia. E nós dizemos isso, repito, sem nenhum prurido e sem impugnar na sua totalidade essas doutrinas e essas práticas terapêuticas que provêm, as práticas terapêuticas que provêm dessas doutrinas, mas é um fato. Então, o mesmo serve para Frankl, o mesmo serve para Jung, o que nós dissemos de Freud no sentido geral da crítica coletiva. O mesmo serve para a TCC, que embora tenha coisas boas, né, não devemos esquecer jamais que o comportamento humano não é o objeto formal de um estudo da alma. Né? Eu não sou a maneira como eu me comporto. Né? Nem sequer... hoje em dia nós sabemos que a tecnologia é capaz de oferecer conteúdos para vender na internet porque consegue captar até onde o olho mira dentro de um site. Né? Mas ainda que uma inteligência artificial entenda a totalidade das minhas escolhas, ela veja a totalidade das minhas escolhas em 10 anos, o motivo pelo qual eu escolhi o que eu escolhi é imaterial e invisível para qualquer inteligência artificial. Então, e este tipo de questionamento, ele é mais fácil de compreender quando nós vamos entendendo o que é o ato humano. Então, vale para todas as correntes. O tomismo não está querendo ser original, ele não está querendo
jogar tudo numa lata de lixo comum, mas apenas também não tem a vergonha de se apresentar em toda a sua grandeza. Se eu fosse Noel Rosa, diria, né? A vila não quer desagradar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Só que esse samba do tomismo é um samba espiritual, né? Então, assim, que continue a sua trajetória. O meu desejo é de que o trabalho do Instituto de Psicologia Tomista siga de vento em popa. Eles sabem também que não é fácil por conta desse acotovelar-se que há no Brasil, né? Todos querem ocupar um espaço mercadológico, mas fica uma dica aqui para quem me ouve e me vê, né? Uma das maneiras de perceber a honestidade de uma doutrina e daqueles que a propagam é a liberdade com que a propagam, às vezes assumindo o ônus de uma antipatia, sem nunca, jamais, em tempo algum, adaptar o discurso para o que querem ouvir as pessoas. O tomismo não pede passagem, ele está aí, aliás, desde há mais de 700 anos, e a psicologia tomista, repito, chega para ficar.